Capítulo 394, Grupo Extinto. Tradução, Cabelos do Mal. Revisão, YONGQC, Bru. Chegando a um momento crítico, o trio Dentes Doentio decidiu mostrar sua força. O homem esquelético usou sua técnica secreta, ossos malditos, e cresceu a um ponto em que todos os seus atributos aumentaram e seu poder de batalha chegou próximo do de um lorde verdadeiro. O homem com lâmina giratória ativou uma técnica secreta que fez sua lâmina girar a uma velocidade ainda mais alta e fazer ataques de longo alcance. A menina com os lótus pretos convocou dois fantasmas de cor bronze cujo poder de batalha estava quase no ápice do rank místico verdadeiro. Os três usaram um movimento de pinça e atacaram Zhao Feng. A combinação dos três foi considerada perfeita. O combate corpo a corpo era a especialidade do homem esquelético, qual cultivou uma técnica de fortalecimento corporal com uma poderosa defesa. O homem com lâmina giratória se especializou em ataques de longo alcance e quebra de defesa. A menina com um lótus preto se especializou em controle de fantasmas e pode ajudar como suporte e até mesmo fazer ataques surpresas. Neste momento, Zhao Feng foi cercado e entrou em uma situação desfavorável. Ele percebeu que ele havia subestimado o trio Dentes Doentio. Uma combinação tão poderosa como esta poderia até mesmo enfrentar um lorde verdadeiro de frente. Wu Weng. O poder de linhagem de Zhao Feng foi totalmente ativado e um vulto de gelo usando uma coroa e segurando uma espada negra apareceu sentado em um trono de gelo. Domínio do Rei do Gelo. Uma frieza invisível começou a irradiar do vulto e do trono do gelo que se espalhou por um raio de dezenas de metros. Qualquer pessoa ou ataque que entrasse nesse domínio desaceleraria ou seria congelado. O domínio do Rei do Gelo foi uma habilidade que Zhao Feng aprendeu com base no poder do domínio do gelo da fada Bingwei. E ele combinou com sua própria condição e poder de linhagem. A razão pela qual ele nomeou de domínio do Rei do Gelo foi por causa do vulto e do trono de gelo retornado ao antepassado. Este movimento teve um efeito óbvio. Embora o homem esquelético fosse forte e seu poder de batalha fosse aterrorizante, uma vez que ele entrasse no domínio do Rei do Gelo, sua velocidade seria reduzida em 20 a 30%. Adicionando a velocidade de Zhao Feng, a ameaça do homem esquelético seria significativamente reduzida. Isso porque o homem esquelético tinha uma forte aptidão física. Se fosse outra pessoa do rank místico verdadeiro que não tivesse um corpo tão forte, que adentrasse no domínio do Rei do Gelo, facilmente seria restringido. Infelizmente, o homem com a lâmina giratória e a menina com o lótus preto não se especializaram em combate corpo a corpo. Os dois fantasmas de cor bronze congelaram quando entraram no domínio do Rei do Gelo e sua velocidade caiu em 50%. Isso significava que os inimigos que se especializavam em combate fechado seriam restringidos pelo domínio do Rei do Gelo de Zhao Feng. Uma vez que o poder de linhagem de Zhao Feng estava mais forte do que antes e depois de ver tantos gênios usarem seu uso sobre ele também se tornou melhor. Xiu. Uma enorme lâmina giratória voou tão rápida e passou cortando em um ângulo mortal, mirando nas pernas de Zhao Feng. Os ataques de longo alcance do homem de lâmina giratória tinham trancado em Zhao Feng e, este último sempre evadiu o perigo a cada vez porque ele ainda tinha que lidar com o homem esquelético e os dois fantasmas de cor bronze. O homem da lâmina giratória é o mais perigoso. Os olhos de Zhao Feng brilharam friamente e ele decidiu terminar a batalha rapidamente. No começo, ele queria principalmente descobrir a natureza das habilidades do Palácio do Abismo Negro e, agora ele sabia. Shua shua shua. O Mantos das Sombras ativou e três vultos fantasmagóricos tentaram escapar da névoa negra. Zizizi. Já é tarde demais para tentar escapar. O trio Dentes Doentio bloqueou a rota de fuga de Zhao Feng. Pouf! 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 Os três vultos foram destruídos, ambos eram falsos. Daquele lado. Motosserra, cuidado!
A menina com o lótus preto que controlava a névoa negra logo encontrou um vulto escondido que se aproximava rapidamente do homem da lâmina giratória. Haha! Quer me matar? O homem da lâmina giratória disse com um sorriso brincalhão enquanto a lâmina que girava em alta velocidade voltou para sua mão e, com ela em mãos, ele não tinha medo de um combate corpo a corpo. Contudo, Zhao Feng se aproximou cada vez mais de seu campo de visão. Olho da alma de gelo. O olho esquerdo do jovem de cabelos azuis de repente se tornou um lago congelante que liberava uma frieza sem fim, congelando instantaneamente a energia mental. O rosto do homem da lâmina giratória ficou frio e seu corpo estremeceu como se tivesse caído em um lago de gelo, cada uma de suas ações era como se estivesse congelados. Pá! Uma flor de gelo e relâmpago floresceu da mão de Zhao Feng, que foi enviado no corpo do homem da lâmina giratória que o congelou e carbonizou. Motozerra! O homem esquelético e a menina com o lótus preto ficaram horrorizados. Eles não acreditavam que Zhao Feng, que estava numa situação desesperadora, viraria a maré e mataria um deles. Eles não podiam acreditar que o homem da lâmina giratória ficou parado e deixou Zhao Feng matá-lo. Era como se estivesse congelado, mas não havia sinais de gelo em seu corpo. O óleo da alma de gelo está conectado à energia mental. Quanto maior o nível de energia mental, mais eu posso usar o poder do óleo espiritual de Deus. Zhao Feng não ficou surpreso. Seu nível de energia mental basicamente atingiu o Rank Lord verdadeiro e o homem da lâmina giratória estava apenas no estágio tardio do Rank místico verdadeiro. Ele obviamente não tinha chance de lutar contra o óleo da alma de gelo. Mesmo a energia mental do homem esquelético e a menina com o lótus preta não atingiu o Rank Lord verdadeiro. Isso significava que Zhao Feng só precisava olhar 3 vezes para matar o trio dentes doentio. Nesse instante, o homem esquelético e a menina com o lótus preto ficaram absolutamente surpresos. Essa é uma habilidade ocular de energia mental. Usando um ataque do atributo gelo para congelar a consciência do adversário. A menina com lótus preto logo percebeu. Afinal, ela também se especializou em energia mental. Quando ela entendeu o raciocínio, seu coração caiu. Embora sua fonte de energia mental fosse mais poderosa do que o do homem da lâmina giratória, não havia uma diferença qualitativa. Se Zhao Feng pode acabar como o homem da lâmina giratória em apenas um movimento sem sofrer resistência, ele provavelmente poderia acabar com ela em um movimento também. No entanto, ela não sabia que o nível de energia mental de Zhao Feng estava no Rank Lord verdadeiro e sua fonte de energia mental era várias vezes mais forte do que outras do mesmo nível. Então, é isso que aconteceu. Meu cultivo é muito maior do que esse pirralho, então do que eu devo ter medo? O homem esquelético relaxou, balançou suas correntes e se juntou aos 2 fantasmas de cor bronze enquanto se aproximava de Zhao Feng. Da luta até agora, os 2 não tinham confiança de matar Zhao Feng e só esperavam atraiçá-los até que reforços do Palácio do Abismo Negro chegassem. Quando o irmão Shigi chegar, esse pirralho não mais viverá. A menina com o lótus preto pensou. Zhao Feng sorriu, seus reforços ainda estão 100 quilômetros de distância. O olho espiritual de Deus tinha visto o corvo demônio negro no ar a 100 quilômetros de distância. Ao ouvir isso, a expressão dos 2 mudou drasticamente. A linhagem deste pirralho é aterrorizante. Os 2 respiraram friamente. Enquanto Zhao Feng estava lutando, ele dividiu sua atenção. Isso significava que ele estava brincando com eles. Na realidade, além do fato de que Zhao Feng não usou sua linhagem ocular antes, ele usou apenas a sua força básica. O óleo espiritual de Deus poderia fazer várias coisas ao mesmo tempo. Óleo do Deus do fogo e trovão. Do olho esquerdo de Zhao Feng, uma translúcida chama de relâmpago azul apareceu. Shoush! O homem esquelético começou a queimar e as chamas se espalharam por todo seu corpo. Ah!
O homem esquelético gritou enquanto seu corpo foi tomado pelas chamas elétricas e suas habilidades do caminho perverso foram restringidas ao extremo. A nova evolução do poder do óleo do Deus do Fogo e Trovão não foi pequena e aumentou um pouco sua duração, e restringiu perfeitamente essa técnica de fortalecimento corporal do caminho perverso. Zhao Feng assentiu. Antes, quando ele deliberadamente refinou sua chama de relâmpago espiritual verdadeiro, foi com o intuito de aumentar o poder do óleo do Deus do Fogo e Trovão para lidar com os gênios do Palácio do Abismo Negro. Não importa se era o relâmpago ou fogo, para o caminho perverso, eles eram sua perdição, pois eles os restringiam fortemente. Em apenas algumas respirações, o homem esquelético se transformou em cinzas. O óleo do Deus do Fogo e Trovão, ao mesmo tempo em que ataca o mundo físico, ataca o mental, não apenas queimando o corpo, mas também a energia mental, e o homem esquelético foi morto através de ambos. Irmão Marcial Sênior. A menina com o lótus preto que restou do trio tinha um rosto pálido. Ela não podia imaginar que tipo de pesadelo ela estava passando. Em apenas 2 olhares, 2 dos trio dentes doentio foram mortos, dos quais o homem esquelético estava no ápice do rank místico verdadeiro. Plup. Seus joelhos ficaram fracos quando ela se ajoelhou no chão e chorou: "Por favor, não me mate." O óleo do Deus do Fogo e Trovão de Zhao Feng neutralizou perfeitamente as habilidades do caminho perverso do Palácio do Abismo Negro e, com apenas um olhar, ela seria enviada para o céu. Mesmo o forte corpo do homem esquelético só sobreviveu por algumas respirações antes de morrer, imagine o fraco corpo dela. Guarde seus fantasmas. Zhao Feng disse friamente. Sim, sim. A menina com o lótus preto acenou as mãos e a névoa negra desapareceu junto com os 2 fantasmas de cor bronze. Chua! Zhao Feng piscou e uma onda de relâmpagos e gelo envolveu a menina. Ah! O corpo da menina com o lótus preto se contorceu e se congelou, e imediatamente seu ki espiritual verdadeiro foi selado, sem qualquer sinal de indução. Rápido assim. O óleo espiritual de Deus de Zhao Feng escaneou em uma certa direção e descobriu que os reforços do Palácio do Abismo Negro entraram na faixa de 100 quilômetros. Retirada. Zhao Feng agarrou a menina com o lótus preto e desapareceu na densa floresta. Porque essa pessoa fria ainda não me matou. Ele é como os outros homens e quer-me. A menina com o lótus preto estava desesperada. Não podia imaginar que tipo de pesadelo, ela, uma garota delicada, sofreria nas mãos do inimigo. Felizmente, Zhao Feng estava indiferente quando ele a agarrou e não mostrou sinais de luxúria. Metade do tempo necessário para preparar um chá passou. Sou. O grupo do Palácio do Abismo Negro liderado pelo jovem de nariz pontiagudo, Shigi, chegaram ao chão carbonizado. A atmosfera estava muito tensa e Shigi não disse nada enquanto seus olhos como de um feijão brilharam com uma luz branca. Do homem esquelético, só tinha uma pilha de ossos restando. E o homem da lâmina giratória se transformou em inúmeros fragmentos congelados e carbonizados. O corpo de Li ou Lian não está aqui. Do grupo, um jovem magro disse. Olhando as marcas, parece que o trio dentes doentio estavam lutando contra apenas uma pessoa. Se isso foi feito por aquele pirralho, é impossível imaginar. Shigi murmurou. Irmão Sênior Shigi, como isso é possível? Talvez isso seja feito por um dos 10 grandes gênios Lorde verdadeiro, como por exemplo, a poderosa seita espiritual da Lua Pura que tem 5 lordes verdadeiros e muitos deles agem sozinhos. O jovem magro sacudiu a cabeça. Está certo? O trio dente doentio pode lutar contra um lorde verdadeiro quando eles agem juntos. Como eles poderiam morrer na mão de um pirralho? Mesmo o mais fraco do trio dentes doentio poderia derrotar um mero cultivador no estágio inicial do rank místico verdadeiro, quem dirá os 3 juntos?